Bom dia. Então, continuando aquele conteúdo de sequências, nós vamos agora começar a estudar essa sequência aqui que é chamada progressões aritméticas. Então, essa é uma sequência especial chamada progressão aritmética, ou a gente pode abreviar como PA. As progressões aritméticas podem ser utilizadas para resolver problemas de situações cotidianas, onde a sequência numérica é o objeto de estudo, podendo ser utilizado nas finanças, no esporte, na biologia, entre outras situações. Então, qual é a característica de uma progressão aritmética? É aquela na qual é somado ou subtraído o mesmo valor a partir do primeiro elemento de forma sucessiva. Então, observe aqui. Eu tenho a sequência 2, 5, 8, 11. Então, de 2 para 5, somou 3. De 5 para 8, somou 3. De 8 para 11, somou 3. E se eu quiser continuar, é só ir somando de 3 em 3. Então, aqui está dizendo, a cada termo é somado 3. Esse número que está sendo somado, que eu estou dizendo que é 3, a gente chama de razão da PA. E a gente abrevia pela letra R minúscula. Então, a razão é igual a 3. Quando a PA, ela vai crescendo os valores, ó, de 2 pulou para 5, para 8, para 11. Então, eu digo que é uma PA crescente. Bom, então a letra B eu tenho 8, 6, 4, 2, 0, menos 2. O que está acontecendo com ela? Ela está diminuindo. De 8 pulou para 6, de 6 pulou para 4, de 4 pulou para 2, de 2 para 0, de 0 para menos 2. Então, essa PA aqui, ela não é crescente, ela é decrescente. E toda PA decrescente, a razão é negativa. Então, aqui tem um pequeno erro aqui. Não é somado 2, é diminuindo 2, tá, gente? Consertando aí, é diminuído. Então, a razão é menos 2, porque 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4, tá? Tá diminuindo de 2 em 2. Então, isso acontece quando as PAs são decrescentes. PA crescente, ela é positiva a razão. E na letra C, eu chamo de uma PA constante. Por que ela é constante? Porque o valor não muda, repete-se sempre o mesmo valor, tá? De um termo para outro. Então, toda PA constante, a razão é igual a 0, tá? Então, por exemplo, vou dar outro exemplo e vou colocar para vocês esses exemplos aqui também, lá na plataforma. Então, eu tenho 2, 5, 8, 11, 14, é parecida com aquela lá, né? A razão é igual a 3. Agora, vocês podem perguntar assim, mas professor, e se a gente não conseguir a razão? Se não for tão fácil assim, o que que vocês têm que fazer? Porque, na verdade, a razão é sempre, vocês descobrem pegando o próximo número menos o anterior. Então, seria o A2 menos o A1, ou o A3 menos o A2, e assim por diante. Se vocês forem diminuindo, 5 tira 2, 3, 8 tira 5, 3, 11 tira 8, 14 tira 11, 3, tá? E assim por diante. Então, tem essas duas maneiras de fazer. Qualquer número menos o anterior vai dar sempre a razão. Então, aqui, se eu fizer 16 menos 18, ó, de 18 para 16, o que está acontecendo? Essa aqui é PA crescente, né, gente? Essa aqui já é uma PA decrescente.
Está diminuindo. Então, mas está diminuindo quanto? A razão é negativa, mas é negativa de quanto em quanto? De 18 pulou para 16, 16 para 14 está caindo de 2 em 2, então a razão menos 2, tá? Então, nesse caso, se vocês usarem a fórmula, vai ser 16 menos 18 e vai dar menos 2, tá? Essa razão aqui, vocês já sabem, é uma PA constante, toda PA constante, a razão é sempre zero. Aqui, de menos 10 para menos 20, para menos 30, para menos 40. O que está acontecendo? Cada vez a PA está ficando mais negativa, então ela é decrescente, ela está diminuindo. Então a razão é negativa, mas negativa de quanto? De menos 10 pulou para menos 20, está caindo de 10 em 10. Aí, se a gente for usar a fórmula, vai ser menos 20 menos da fórmula, aqui ó, menos, só que o menos 10 não tem nada a ver com o menos da fórmula. Então, vão ficar dois menos, vai ficar menos 20 mais 10. Então, se eu tô devendo 20 e ganhei 10, vou ficar devendo 10, tá aqui ó. E essa quinta aqui tá aumentando, é uma PA crescente, e tá aumentando de quanto em quanto, que dá pra gente ver aqui, que tá indo de 10 em 10, de 3 pulou para 13, depois 23, 33, 43. Então, se eu for usar a fórmula, 13 menos 3, 10, né? 23 menos 13, 10 e assim por diante, tá? Então, depois disso daí, eu vou voltar para cá, porque dentro da PA nós temos uma formulazinha que serve para achar qualquer elemento. Se eu quiser o A100, o A39, a gente não precisa ir somando até achar ele, porque são muitos termos. Então, a gente tem uma fórmula na PA que a gente acha qualquer termo, tá? Essa fórmula se chama termo geral de uma PA, tá? E a fórmula é essa daqui. A N, o que é a N? É o último elemento que eu quero descobrir. É igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Eu vou fazer um exemplo depois com vocês. Agora, deixa eu só esclarecer aqui. Inicialmente, eu vou explicar para vocês os exercícios referentes ao termo geral, tá? Aí, a soma que está aqui na continuação, eu vou deixar para mais para frente, tá bom? Primeiro a gente vai aprender como achar o termo geral, depois a gente entra na soma, tá? Para não acabar embolando. Então, quem quiser estudar, como eu pedi para estudar aula 2 e exercício 2, mas só que essa semana eu vou fazer com vocês essa parte da razão e do termo geral, e quinta-feira vou colocar uma atividade só de termo geral, tá? Para a semana que vem eu já vou falar de soma, tá? Da soma, e na outra quinta vou colocar uma atividade de soma, tá bom? Para não embolar tudo. Mas essas 2 semanas são referentes a essa aula aqui, tá bom? Então, voltando, eu vou dar uma parada aqui e retorno nos exercícios de termo geral.